A paz do Senhor para todos. Hoje vamos aqui para mais um evangelho. Hoje vamos de Salmo, né? Vamos no Salmo 120 e fala: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. O Salmo diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e a língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Esse salmo aqui, ele fala, Davi pede a Deus que livre ele da angústia e clama ao Senhor para lhe ouvir, né? Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui ele está pedindo a Deus que Deus livre ele dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras, porque muitas vezes a gente ouve uma coisa e relata outra. Então esses são os lábios mentirosos e a língua enganadora, porque acontece de você, às vezes você está no seu canto quieto ali falando algo, aí a pessoa vai lá e fala para outra: olha, fulano estava ali falando de ti. Às vezes não é, esses são os lábios enganadores. Esses são a língua enganadora, são os lábios mentirosos. Então ele pede a Deus para livrar ele dessa língua. Aí ele diz assim: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Aqui ele está fazendo uma pergunta: o que te dará e o que acrescentará a língua enganadora? A língua enganadora para nós, a nós e a Deus, não acrescenta em nada. Por quê? Porque só fala coisas vãs, não fala coisas que venham ao agrado do Senhor. No quarto ele diz assim: flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, no 5, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui ele está falando que ele habita em Meseque e habita nas tendas de Quedar, né? Aí ele vai no 6, ele diz: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ele quer dizer que muito tempo ele passou junto com aquelas pessoas que detestava a paz, que não queria saber de paz, só queria saber de briga, de contendas. E ele se reservava dessas coisas, mas ele habitava ali, ele habitava no meio delas. Assim somos nós hoje. Nós somos participantes de uma igreja do Senhor, nós somos participantes da casa do Senhor. Então nós não devemos nos levar por línguas enganadoras e nem ficar no meio deles. Por quê? Porque a gente está habitando por muito tempo junto àqueles que detestam a paz. Então, se nós estamos aqui falando da paz do Senhor, falando de coisas de Deus, para uma pessoa que a gente vê que a pessoa não quer, que a pessoa realmente não quer nada com Deus, Deus não vai nos detestar e nem vai nos fazer um grande pecador se nós deixar para lá. Por quê? Porque você já tentou,
porque você já correu atrás, você já disse, você já falou de Deus para ele. Você já disse para ele que o caminho certo é aquele e ele não quer. Então vamos deixar de viver do lado dessas pessoas que detestam a paz. E pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Olha. A gente fica pacífico no canto da gente, mas falando, eles já estão em guerra, porque eles já estão falando de nós, já estão dizendo, olha, quem era? Olha fulano, era um bebum, olha fulano, era um ladrão, olha fulano, era um estuprador, e hoje quer ser um santo. Então, aí vem as línguas enganadoras, e vem o pacífico sou, que eu falando, já eles estão em guerra. Então a gente falando da palavra do Senhor, os que não gostam da paz já estão em guerra, já estão se guerreando eles mesmos, falando de si próprio, porque quem fala do ungido do Senhor não está falando do ungido do Senhor, está falando de si próprio. Então é esta a palavra de hoje. Vamos refletir nesse Salmo 120. E eu deixo aqui esse versículo 7. Pacífico sou, mas eu falando, eles já estão em guerra. Para reflexão de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. E um bom final de semana, né? Para todos os que verem esse vídeo, para todos os que assistirem. E eu desejo muita paz, muita felicidade e muita saúde e tranquilidade para todos. Em nome de Jesus, amém.